Shalom, 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 nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Como é bom ter um Deus que tem palavras de vida para nos levar à vida eterna. Jesus veio para nos devolver ao Pai, para nos dar de volta o acesso de volta. Oh glória, eu quero te louvar, Senhor. Seja bem-vinda, Lô. Eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade, por essa rica oportunidade. Hoje o Pão Vivo se encontra no livro de Jeremias. E é incrível quando nós damos lugar para o Espírito Santo agir. Foi uma manhã de choro, de súplica, onde apresentamos para o Senhor de fato, né, as nossas misérias. Sabe? Jesus veio para esses, os que discernem diante da cruz quem são. Bom dia, Amanda. Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu quero pedir para vocês entrar em sintonia com essa mensagem, porque hoje é sobre aqueles que choram. Hoje é sobre aqueles que buscam, que se rendem diante de tudo aquilo que está vivendo fora da justiça divina, no seu meio, em seus relacionamentos, ou de repente nós mesmos, né? Porque somos falhos, somos miseráveis. Tira Jesus para ver o que sobra. Não sobra nada de bom. Por isso, hoje é uma manhã de entendermos esse alinhamento. Judá era um povo escolhido por Deus. Judá era amado por Deus. E é conhecido como uma tribo, como um clã que ama também a Deus. E amando a Deus, eles tropeçam. Amando a Deus, eles crescem em injustiça, em pecados, buscando outros deuses. Profetiza, isso não se dá nos dias atuais, principalmente com a gente, né? Evangélicos. Tudo que toma a nossa adoração traz uma estrutura, traz uma coluna, traz um altar de sacrifício. Tudo que toma, vou voltar a dizer, a nossa adoração, tudo que toma, né, a nossa vida, tem como, sim, a intenção de edificar deuses em nós. Para muitos, o carro se torna um Deus. Para muitos, o trabalho se torna um Deus. O marido, a esposa, a família. Ei. Deus traz alinhamento para ajudar. Deus não aceita que os seus se deem em aliança com outros deuses, seja ele qual for. Aqui nessa época existiam vários, e nos dias atuais esses se estabelecem de dentro para fora, quando barganhamos a nossa adoração. E por que profetiza é um dia de lágrimas? Por que profetiza é um dia de choro, de súplica, dentro de um alinhamento? Porque Deus vai usar aqui no livro de Jeremias um povo inimigo, situações para realinhar Judá. Amar também traz dores. Seja bem-vindo, Alexandre. Amar vai nos fazer crescer através da dor, às vezes da perca. Amém? Aqui Judá teve que aprender. Aqui Judá teve que, através do realinhamento do Senhor, trazer o povo de volta.
para o centro do seu querer, para o centro da sua vontade. Então as escrituras vão dizer, Jeremias 5:4, amém? Olha só, mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho direito do Senhor. Jeremias 5:4. O que podemos aprender aqui? Deus está trazendo realinhamento ao seu povo depois de multidão de pecados. Deus leva a ajudar, meu Pai, através das suas consequências, a aprender aonde deve ser o seu lugar de adoração. Mas olha só o que se dá. É muito interessante isso. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Existe um quadro aqui de insanidade, de pecado, né? E creio eu que há também uma busca por aqueles que conhecem o caminho do Senhor. Pensa na situação de Jeremias aqui nesse tempo. Jeremias, um profeta reto, alinhado ao coração do Senhor. Em muitas situações era visto como profeta de maldição, mas aqui as escrituras estão dizendo que Deus desce o quadrinho com prumo. Ele fala desses profetas aqui nesse capítulo que liberam profecias, que liberam palavras que não estão alinhadas ao seu coração, levando assim o povo de Deus a pecar, contribuindo, na verdade, com o pecado do povo. Em muitas situações, Jeremias aqui teve que se manter fiel. E eu gostaria de te dizer algo: amar também dói, porque precisa doer para não doer nunca mais. Eu creio que era querer do Senhor que Judá, que Jerusalém, que esse povo aqui não se perdesse. Deus vai dizer aqui nesse capítulo que Ele vai usar de situações para levar esse povo ao realinhamento. E às vezes você deve estar se indagando aí: eu sou uma pessoa que busca o Senhor, profetiza, como está aí nesse capítulo. Eu tenho buscado pessoas que conhecem as Escrituras, que conhecem o princípio para me aconselhar, que conhecem as Escrituras para me dar a palavra de destino, mas porque eu ainda estou no meio, envolto a toda essa situação. Bom, nós aprendemos aqui que diante da insensatez nós vamos sofrer muitos danos. A palavra de Deus vai dizer que Ele ama aqueles que buscam sabedoria. A palavra de Deus vai dizer no livro de Efésios 5, nas cartas de Paulo, como Jeremias, alinhando a igreja, alinhando o povo de Deus: busque serem como os sensatos, os prudentes na sua forma de viver. A nossa forma de viver, sim, é adoração. A nossa forma de nos relacionarmos é, sim, a adoração. Mas como ser justo nos dias atuais, dentro de um cenário como esse? Como continuar adorando dentro das crises, dentro das situações que eu estou vivendo no meu meio? Ei. A palavra de Deus vai dizer que Jeremias chorava. Eram lágrimas que Jeremias, liberava diante do Senhor. Aquilo que não nos leva a ter êxito, eu costumo dizer, para colaborar com a vida do outro, para somar com a vida do outro. Aquilo que nós não conseguimos através das Escrituras, os nossos aconselhamentos, na direção que Deus nos dá como igreja, quando não transforma o outro, quando não muda o outro, muda você, transforma você. Porque nada é em vão quando decidimos, como Jeremias, estarmos alinhados ao querer do Senhor. Jeremias era esse que andava segundo o coração do Senhor. O coração de Jeremias também refletia o estado que estava no coração do Senhor. Eu creio que o estado do coração de Jeremias revelava o estado do coração do Senhor. Como assim, profetiza? É só você ir estudar. Amém? Qual é o lugar que o profeta exerce nas esferas espirituais?
Os pastores são separados para colher, né? Trazer libertação, cura para o povo. Os profetas são separados para estar, com Deus, para trazer o alinhamento do coração de Deus com o seu povo. Por quê? Sempre e vai continuar sendo o desejo de Deus em ter um povo dentro de uma aliança, não barganhando adoração. Então aqui Judá teve que aprender muito com as suas consequências. A palavra de Deus vai dizer aqui nesse capítulo, estamos no capítulo, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, Jeremias 5,4, frutos, né, de um alinhamento que hoje o Senhor nos levou para o pranto, hoje o Senhor nos levou em um alinhamento de tanta intensidade, para que, como Jeremias, entendermos que é sim necessário buscarmos ajuda, é sim necessário nos mantermos alinhados, é sim necessário abrirmos mãos, sabe? Abrirmos mão de todos os argumentos que muitas das vezes quer nos paralisar. Orar para quê? Clamar para quê? Para mim, profetiza. Não resolve, na verdade, para mim, profetiza. Em algumas situações que eu estou vivendo à minha volta, de caos, como essa escritura aqui está dizendo, esse capítulo aqui está dizendo, é um povo insano, é um povo de coração duro, é um povo dado a falsas liberações, que se relacionam com falsos profetas, falsos mestres. Quer saber, profetiza, eu estou cansado. Esse pode ser o estado da nossa natureza, mas como Jeremias aqui, hoje eu clamei e eu quero clamar, se mantenha firme. Eu quero aqui dizer para você, se mantenha firme, não importa o que você de repente está vivendo agora. Jeremias tinha um povo à volta dele, vivendo inverdades, se alimentando de falsos profetas, falsos ensinamentos, mas a palavra está dizendo que ainda existia uma busca, ei, não se abata e nem se sujeite à voz da sua alimentação, da sua humanidade. Dê vazão ao Espírito, porque o Espírito nos alinha à vontade de Deus. O Espírito Santo nos alinha ao propósito de Deus. Hoje Deus foi intencional. Hoje Deus disse assim para mim: filha, eu estou sendo intencional. Você vai ouvir vozes, vão se levantar pessoas, vão se levantar situações. Clamar para quê, sua tola? Levantar de madrugada para quê? Por quem você não conhece, por um bairro, por uma cidade, por igreja, por líderes, para a esfera de governo. É tolice, vozes vão se levantar. Mas se você der vazão ao Espírito Santo de Deus, Ele vai te alinhar ao querer do Senhor. E foi incrível, porque as nossas súplicas trouxeram essa intercessão, essa lágrima por esses que se encontram perdidos, por esses que se encontram se alimentando de comidas bolorentas, feitas numa panela enferrujada, tão somente no meio religioso, alimentando a sua vaidade e os seus desejos. Olha o amor do Senhor por esse povo. Mantém Jeremias de pé. O Espírito de Deus mantém Jeremias íntegro. O Espírito da verdade que habitava sobre a vida de Jeremias manteve ele fiel ao Senhor. Em um tempo que não houve conversão, Jeremias foi profeta diante de um povo de dura servil, diante de um povo que Deus, através do cativeiro, fez eles aprender com a labuta do trabalho, plantar em uma terra que não era deles, ver estrangeiros, ver povos pagãos, ver a sua miséria, a sua vergonha. E essa palavra que ainda vai dizer: e vocês, depois de todo esse realinhamento, vão dizer, a sua própria boca, vão confessar para esses que vão discernir que vocês são escolhidos de Deus, porque estão passando por tudo isso. Já aconteceu isso com você? Você é cristão, sai da igreja, ora, clama e suplica e não sai dessa situação. Já aconteceu isso com você? Ei, presta atenção. Até nessas misérias, muitas das vezes que vivemos, dentro de situações que Deus permite a gente passar, tem um propósito. Aqui Jeremias foi indagado. Aqui
Aqui o povo de Deus, Judá, foi indagado. Como vocês estão aqui como servos? Vocês não são os filhos do Deus Altíssimo, e Deus está instruindo aqui. Vocês que estão passando por todo esse realinhamento, por desobedecer, por amar outros deuses, por andarem como aqueles que são insensatos, imprudentes diante da minha presença. Ei, dessa mesma boca, vocês vão instruir esses que vão chegar. Foi por causa dos nossos pecados, nos demos a idolatria, pecamos, agimos de maneira insensata. Ei, olha que coisa linda. Ao mesmo tempo que o Senhor está usando um profeta, que é Jeremias aqui, para se manter firme, ele está instruindo um povo que estava em decadência. Você entende? Porque você precisa se manter fiel. Era querer do povo ensinar os seus através dos anos. Era querer do Senhor manter Jeremias firme até que se cumprisse o crivo do Senhor em relação a esse povo, porque esse povo tinha valor para o Senhor, como hoje tem. A sua vida tem valor para o Senhor. Não esmoreça, não esmoreça, seja firme. A palavra também vai dizer que Deus usa Jeremias em vários atos proféticos para anunciar, para trazer alinhamento, para trazer o crivo, para trazer conhecimento. Mas aqui, quando Jeremias vê o povo nesse estado, ele vai buscar as autoridades. A palavra está dizendo aqui: estes conhecem. Então, uma família, né, sem um governo, sem autoridade, cai em caos. A palavra de Deus vai dizer que também uma nação que não teme o Senhor cai em desordem. Mas eu quero te dizer algo: o nosso Deus, ele é tão lindo e tão poderoso para nos manter firme, como manteve Jeremias, até naquele momento que ele queria desistir, até naquele momento que ele se via pequeno, até naquele momento onde Deus disse assim para ele: como você pode ser vencido por esse estado? Eu te chamei para andar alinhando o meu coração, né? E a gente lembra daquele versículo: nós não fomos chamados para andar por vista, por aquilo que vemos, mas sim pela fé, mas sim pelas escrituras, mas sim por todo alinhamento que vem de Deus. Ei, você que está entendendo o alinhamento de hoje, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Fomos chamados para estar diante do Senhor, independentemente do estado ou do que estamos vivendo. Não é fácil, não é fácil vencer essas vozes, não é fácil vencer as circunstâncias contrárias, que muitas das vezes chegam como dardos inflamados, como eu disse aqui no início da live. Você é uma tola, orar para quê? Que bobagem é essa? Nem te conhecem, te veem até como uma ridícula, acham que você está querendo se aparecer, querendo ter lugar. Não é sobre isso. Profetas que vivem debaixo do alinhamento do Senhor estão posicionados para fazer a vontade do Senhor. É sobre nos esvaziarmos de tudo aquilo que Deus traz como verdade. E no dia de hoje, Deus está pedindo para eu liberar algo para você que está aqui comigo nessa live, que de repente também vai ouvir essa live num outro horário, num outro momento, porque nós vamos mudar o horário quando terminarmos o propósito. Amém? Isso nos faz lembrar da última live, né? De uma das lives que a gente teve aqui, que Deus nos alinhou e nos instruiu sobre o voto. Precisamos ser fiel. Não pensa você que circunstâncias não vêm tentando me tirar desse lugar. Não pensa você. Eu passo por lutas, situações se dão, vozes chegam. Muda o horário. Você tem que trabalhar, você tem compromisso, né? Você tem um ministério. Presta atenção. Não, muda de horário. Ei, aqueles que fazem um voto ao Senhor e aqueles que estão alinhados, como Jeremias estava aqui, é fiel primeiramente ao Senhor. Então cabe a nós fazer a vontade do Senhor no meio que Ele nos colocou. Não importa a situação de Judá aqui era terrível. Era tanta apostasia que levou Jeremias nesse estado onde Deus disse para ele: Jeremias, bora, eu te levantei para vencer aqueles que vêm contra você a cavalos, com cavalos, né? Sobre cavalos. Como você vai ficar nesse estado? Ei, é mais fácil desistir, é mais fácil fugir,
é mais fácil não estar na posição, é mais fácil argumentar, mas nós aprendemos tanto com Jeremias hoje. A única coisa que Deus quer é encontrar alguém na posição. Jeremias não foi se debater com o povo, Jeremias foi até as autoridades, que conheciam os estatutos. Isso me faz lembrar de algo, que quando o grande dia do Senhor chegar, vai começar de cima para baixo. Vai começar de cima para baixo. E isso não vai se dar tão somente nas esferas eclesiásticas, né? Não. Vai começar aí, ó, o seu casamento, na sua família. Amém? Você que é homem de Deus, que entendeu o que é ser um sacerdote sobre os seus. Ei. Você que é mulher, que entendeu o seu papel no seu lar, na sua casa. Nós temos aprendido tanto como ser ventre, né? A mulher, para mim, como profetisa, tem um papel fundamental no meio dos seus, no corpo. A mulher foi chamada para ser ventre. E quem estava na reunião de ontem sabe do que eu estou falando. Foi tremendo. Um ventre que está alinhado ao coração do Senhor estabelece profetas para fazer a vontade de Deus, independentemente de qualquer situação ou circunstância. Se mantenha firme. Se mantenha firme. Se não tiver força para falar, faça como Jeremias. Permita suas lágrimas chegar até o Senhor, porque eu costumo também dizer que lágrimas é como dialeto, é como linguagem nos céus. Você entende que a sua boca foi separada para gerar? Jeremias foi escolhido para gerar a vontade de Deus em meio a uma apostasia, em meio a um povo de duro coração, em meio a um povo que estava perdido. Será que hoje existe justificativa e argumento para mim e para você que temos o Espírito Santo habitando dentro? Ei, bora sair desse lugar. Aqueles que virão contra nós a cavalo vão chegar nesse lugar para tentar nos destruir e não vão nos ver ali. Eu quero profetizar essa verdade sobre você. Um estado não vai te definir. Quando o inimigo se levantar com suas artimanhas, com seus exércitos das trevas, tentando te paralisar em uma área, você já vai ter evoluído. Sabe por quê? Porque você vai decidir ser fiel como foi Jeremias. Independente do que você está vivendo, independente do que você está ouvindo, independente do que, sabe, se levante contra você, você vai decidir ser fiel a Deus. Amém? E muitas das vezes vai ser com lágrimas, vai ser com dores, vai ser com sofrimento. Então, para mim, estar aqui, clamando, fazendo o meu papel, a minha função é viver a Bíblia. Porque assim viveu Jeremias, por um povo que o amaldiçoava, por um povo que o chamava de profeta de maldição. Porque ele não liberava o que o povo queria ouvir. Ele liberava o que vinha da mente de Deus. Ele liberava e transbordava de tudo aquilo que vinha do caráter de Deus. Então a minha fidelidade e a sua fidelidade deve estar diante do altar. E Deus, ao seu tempo, sabe como fazer. Vai operar sim. A minha e a sua intercessão não é vã, não é, porque estamos cumprindo princípios. Amém? Gerar vida no outro é adoração. Aprendemos isso ontem. O ventre, a noiva, o corpo de Cristo que não gera é estéril. Você entende isso? Então gerar é adoração. Paulo vai dizer que opere a morte em mim, isso é gerar, para que haja vida no outro. É quando eu diminuo para que ele apareça. É quando eu morro, né, nas minhas vontades, nos meus desejos. É quando há renúncia, amém? Para operar as maravilhas de Deus na minha vida e através da minha vida sobre os meus. É sobre isso.
Então não desista. Muitas das vezes você está aí dentro dos seus relacionamentos, profetiza, não suporto mais, não acredito mais. Ei, foram 25 anos mais ou menos. A teologia nos ensina que Jeremias se manteve fiel a Deus, tendo a sua volta a minoria o apoiando, a minoria entrando em intercessão junto com ele, a minoria estendendo a mão, liberando para Jeremias palavra de alívio, consolo e fé. Pensa nisso. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro. Hoje nós temos acesso ao conhecimento de todas as formas e maneiras. Hoje nós temos pessoas de relevância assim. Não se perca, não caia no descrédito. Quantas pessoas se levantam, a igreja está perdida, não confio mais em pastores, que esse negócio de ofertar, de honrar igreja, o que? Ei, não caia nessas falácias. A igreja, a noiva do Cordeiro tem um noivo, e ele é zeloso sobre ela. E eu quero te dizer algo: não se desespere, nem se desanime. Existem 7.000 que estão de pé. 7.000, hoje o Espírito Santo falou para mim, filha, tem 7.000, e dentro dessa classe de pessoas, tem pessoas orando por você, André. Tem pessoas que acreditam na sua chamada, tem pessoas que acreditam na unção que você carrega. Isso me trouxe uma alegria, porque é como eu declarei aqui no começo, quando eu entrei, né, para esse ambiente, para o secreto, vocês não têm ideia o quão eu fui atacada na minha mente. A propósito, você está perdendo seu tempo. E eu silenciei a minha alma, subjuguei a minha carne e me sujeitei. Espírito Santo, estou aqui. Não é sobre o que eu penso, não é sobre os ataques, os dardos que muitas das vezes quer me atingir, me paralisar. É sobre a tua vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? Que venhamos morrer para nós mesmos, para gerar na intercessão e no clamor vida. Isso mesmo, para pessoas que não conhecemos, porque é sobre o desejo do Pai, é sobre o que o Pai quer, e o Pai quer encontrar uma igreja sujeita aos teus pés. Então não desanime, não perca a esperança, supra a sua fé todo dia com o pão diário. O pão diário é vivo, é o pão vivo, é Cristo, a palavra é Cristo. Você precisa entender isso, a vida nas Escrituras. Eu gostaria de dizer, não existe outro meio, outro método, outro caminho. O único caminho que nos leva ao Pai é Cristo. Amém? Hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai, buscando essa noiva, buscando essas pessoas que não olham para o meio, que não olham para a situação, mas está ali, e entendendo que a intercessão e o clamor traz o céu para a terra. Então, se te faltar palavras, às vezes nesse lugar secreto, permita que as lágrimas cheguem. E a presença do Espírito Santo vai trazer testificação, paz, que morrer pelo outro sempre vai valer a pena. Não interessa quem ele é, não interessa. Deus morreu pelo povo. Deus morreu por católico, por evangélico, não. Por batista, por presbiteriano, por igreja apostólica, não. Deus morreu pelo seu povo. Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é batista, Deus é santo. E Ele busca pessoas que têm essa consciência. Deus é amor, nada pode mudar isso. Nem as nossas misérias, nem as misérias de Judá pode mudar Deus. E dentro da disciplina, e dentro do realinhamento de Deus, Deus teve êxito, levou Judá ao arrependimento, levou Judá a reconhecer os seus erros, que o lugar de Judá era só diante do Senhor, adorando o único Deus de Jerusalém, de Israel. Você entende isso? Nós somos chamados para ser adoradores por excelência. Nós somos a geração tal, não se escandalize com o que eu vou falar, não. A geração que Paulo disse, chegará os dias aonde o povo do Senhor, muitos terão comichão nos seus ouvidos, não suportarão ouvir a verdade,
Será que isso tem alguma coisa a ver com o tempo de Jeremias? Os dias que estamos vivendo na atualidade, tá? Presta atenção nisso. Não permita nada fora ministrar sua mente, te induzir, te paralisar, te convencer e até te vencer. Se Deus te predestinou também como eu, como mãe, como esposa, amém? Quantas mulheres aí são mãe e pai nos dias de hoje? Quantos homens também estão passando por tantas lutas, porque querem ser honestos, querem ter uma vida digna? Quantos homens hoje nós choramos por pessoas que estão passando por crise financeira, pais de famílias que não estão conseguindo ter êxito, pais de família que estão ali trabalhando de maneira íntegra, mas não estão alcançando trazer recursos para os seus líderes, que se veem pequenos diante dos homens, mas são grandes perante o Senhor, porque Deus não mede a sua igreja por plataformas, Deus mede a sua igreja por alinhamento do seu coração, amém? Então não desfaleça. Leia essa passagem, Jeremias 5:4, leia ela inteira, você vai ver como é precioso a posição de Jeremias aqui, e como Deus é cirúrgico em usar o profeta, para colocar ele diante das autoridades, para falar do estado do povo. O nosso Deus, ele é eficaz e soberano dentro de tudo aquilo que ele tem para realizar. Então ele tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar mais uma vez diante da tua presença, em unidade com esse povo lindo aqui que vai morar no céu, que está ao vivo aqui comigo online. Eu quero me colocar diante da tua presença, Senhor, porque crescer dói, aprender com os nossos erros dói mais ainda, mas é para doer, Senhor, para não doer nunca mais. Pai, podemos ter o privilégio, mesmo diante dos nossos erros e pecados, ou de repente diante de propósitos, intercessões, clamor e súplica que estamos diante de pessoas que o Senhor nos coloca, confiar, nós podemos confiar. Por isso, Senhor, nós oramos aqui em unidade. O Senhor não perde o controle, nunca perdeu e nunca vai perder. O Senhor, em meio a essas situações que viveu Jeremias, tem um propósito: tornar profetas fiéis ao seu coração e um povo a aprender com seus erros. Então o nosso lugar é diante do Senhor, até quando nos falta palavras, chorando, clamando e suplicando. Não perca a fé, não perca a esperança, e principalmente a sua vida alinhada à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nos dar o fim que merecemos nele. Deus abençoe o seu dia, que você seja surpreendido pela presença do Senhor através das suas escrituras, porque as suas escrituras carregam a sua própria vida. Amém? Que como Jeremias, independente de qualquer circunstância que possa se levantar contra você, contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra as suas conquistas, você se mantenha firme como se manteve Jeremias ao Senhor. Amém? Porque, vou voltar a dizer aqui, quando Deus nos usa para ser agente de transformação na vida do povo do Senhor, e isso não acontece, Deus quer transformar você, Deus quer transformar os profetas, então nada vai ser em vão. Shalom, shalom, amém? Deus abençoe o seu dia, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, amém?